Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, após as saídas, primeiro do secretário nacional do Tesouro, Mansueto Almeida, e agora também de Paulo Ebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, e Salim Matar, Desestatização e Privatização, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ali defender a lei do teto, dizendo que caso ela caísse, na verdade o presidente estaria mais próximo do impeachment. E ontem o presidente Jair Bolsonaro se manifestou, inclusive defendendo a privatização de empresas deficitárias e afirmando que o Estado brasileiro está inchado. Como é que você vê essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, Fausto? Bem, Glauco, há uma série de discussões hoje por dentro do governo em relação aos caminhos que eles vão trilhar aí, em especial agora no enfrentamento dessa crise. Em especial porque precisa ser enfrentado o problema do teto de gasto. O teto de gasto hoje é um enorme limitador para o atual governo, um limitador, inclusive, para a sociedade brasileira em relação a como manter as políticas públicas, de um lado, e de outro, como é que você enfrenta uma crise econômica que demanda gasto público, efetivamente. Para você botar esse carro para andar novamente, você vai precisar aí do papel do Estado. Há uma série de discussões colocadas na sociedade sobre como você faria isso, se você emitiria uma nova PEC, algo que o presidente da Câmara já tem dito que não quebraria o teto de gasto, se você excetuaria algumas despesas, como despesas de investimento com relação à PEC, com relação ao teto. Agora, o que está muito claro é que o governo vem perdendo arrecadação por conta da crise econômica e vai buscar, de alguma forma, novos recursos. Dois movimentos estão sendo feitos e a gente tem já ouvido falar bastante deles. Um deles é aumento da carga tributária, ou seja, a discussão toda da CPMF não tem a ver necessariamente com uma reforma tributária, tem a ver com a demanda do governo buscar mais recursos, e esses recursos viriam, então, de um aumento da carga tributária para o cidadão brasileiro, que a discussão, de novo, é quem paga a conta. Se vai ser o cidadão comum, se vai ser o conjunto enorme da sociedade, em especial os mais pobres, ou serão os mais ricos. Na outra ponta, a outra forma que o governo tem para buscar recurso é vendendo seus ativos. E o movimento mais efetivo para fazer isso são as privatizações. As privatizações, de certo modo, já foram utilizadas lá atrás no governo Fernando Henrique, vamos lembrar bem. No governo Fernando Henrique, as privatizações, de certo modo, financiaram ali boa parte do plano real. A âncora cambial, que precisava o tempo todo de pagar uma taxa de juros muito altas, foram financiadas pela privatização, pela venda das grandes empresas na época. Vamos lembrar de empresas ali, todo o setor de telefonia, por exemplo, foi vendido, teve parte do setor elétrico inteiro foi vendido naquele período, e o governo Bolsonaro, de alguma forma, caminha para o mesmo sentido. Além disso, há uma diferença importante entre aquele período e agora, é que o conjunto de estatais, e em especial o conjunto de setores, são menores hoje. Além disso, o que a gente tem é que você vai entrar, no caso dele caminhar para aquilo que eles imaginam, em setores estratégicos e em setores que a sociedade já há algum tempo tem dito que a privatização não faz muito sentido, que é o caso do setor de petróleo e é o caso do setor financeiro, aí os grandes bancos públicos. Mas todos os indicativos que o governo vai privatizar esses setores já estão dados, não só estão dados, como já estão se efetivando. E pior do que tudo isso, a gente está assistindo, no caso em especial desses dois setores, um movimento de fatiamento dessas empresas e venda dela aos pedaços, que é o pior modelo de privatização que nós temos. Ou seja, você vai, no caso da Petrobras, o que a gente está assistindo é que o governo está tomando uma decisão em que a Petrobras, sendo a maior empresa, a maior investidora em tecnologia do Brasil, uma das maiores investidoras do ponto de vista do PIB, na visão deste atual governo, tem que se limitar a prospectar petróleo. Ou seja, nós estamos transformando a nossa empresa, que talvez fosse a empresa que mais poderia colocar o Brasil numa outra rota,
numa empresa vendedora de commodities, porque a tese deles é que a Petrobras vai vender óleo cru. E o que a gente está vendo é que você está vendo diversos segmentos da Petrobras sendo fatiada e sendo vendida aos pedaços. Na outra ponta, que é o caso dos bancos públicos, a gente tem aí a medida provisória 995, que, de certo modo, autoriza a Caixa Econômica Federal a começar a vender partes dela, né? Então, este é um outro movimento que a gente está vendo que começou na Petrobras e avança agora para dentro da Caixa Econômica e que a gente sabe que lá na frente, de fato, o que a gente vai acabar olhando é que ou a Caixa vai ficar num setor muito pequenininho ou ela vai ser, de fato, privatizada como um todo. Então, o debate da privatização, que o governo Bolsonaro ora diz que sim, ora diz que não, mas, na verdade, a sua prática já é da implementação de um processo efetivo de privatização e venda das empresas públicas. Agora, Fausto, existe também aí uma demonização do funcionalismo público, né, dentro dessa lógica privatizante, que foi tema até do João Caires há pouco, e o ex-ministro da Saúde, Arthur Queiroz, também aqui no Jornal Brasil Atual, falou a respeito de como a lei do teto pode limitar, na verdade, o orçamento da saúde para 2021. O Sistema Único de Saúde pode perder 35 bilhões. E a gente vai acompanhando a mídia tradicional, o Jornal Estado de São Paulo e também o Jornal Nacional, edição, se não me engano, de terça-feira, deram destaque para um estudo de um instituto ultraliberal que, na verdade, confundia alhos com bugalhos. Falava que o orçamento para o gasto de pessoal da União era muito maior que os orçamentos da saúde e educação, sendo que, na verdade, boa parte dos gastos do funcionalismo público é justamente com profissionais da saúde e da educação. E a gente está vendo a importância que eles têm justamente nesse período de pandemia, não só, mas agora adquirem ainda mais relevância. Existe uma campanha, no seu entender, Fausto, para aprovar a chamada reforma administrativa, que na prática vai ser mais um enxugamento do Estado, dificultando o acesso das pessoas aos serviços públicos? Mas não há dúvida, Glauco, mas é muito além do que isso, né? Quando a gente olha para o estudo do milênio, na verdade, vamos lembrar bem o que é o Instituto Milênio. O Instituto Milênio é um instituto liberal, é um instituto financiado aí por grandes empresas e que tem por trás um processo efetivo de apoio à mercantilização dos direitos sociais. Não é uma discussão de que o setor público está inchado e o setor público das carreiras típicas de Estado, que é fiscalização, que é judiciário. O que a gente está discutindo, o que a gente está vendo, inclusive essa discussão aí do equívoco na própria conta, de como você contabiliza os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, de alguma forma tem por trás uma visão de que os direitos sociais, em geral, deveriam ser privatizados. E aí nós estamos falando de quais? Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando aí de segurança pública, inclusive. Então, quando a gente olha para esse conjunto de serviços, são os conjuntos de serviços que foram constituídos a partir da Constituição de 88, numa visão que o Brasil deveria caminhar para uma lógica de garantia de direitos e de um processo civilizatório que, de alguma forma, levasse para o conjunto da sociedade direitos básicos. Esse é o grande embate, né? Quem vai se apropriar do fundo público, uma vez, Glauco, que o Tesouro vai estar lá e a necessidade de serviço público também vai estar lá. Agora, a pergunta é quem que vai se apropriar desse fundo público? Se ele vai ficar sendo administrado pelo Estado ou se ele vai ser, de certo modo, repassado para o setor privado. Todo esse movimento que a gente vê por trás da desmontagem do setor público, de um lado, e na crítica, inclusive, existe toda uma campanha para mostrar como o setor público é ineficiente, ele tem a ver muito mais com essa ideia de que o setor privado vai ganhar muito dinheiro em relação à prestação de serviço. Esse dinheiro virá, sim, dos cofres públicos, ou seja, virá do meu, do seu, do imposto de todos nós, só que em vez de estar pagando o médico, estar pagando o enfermeiro, para estar pagando o professor, vai estar pagando uma empresa que, teoricamente, vai prestar um serviço melhor. Essa é a fala, né? E o que a gente sabe, na verdade, é que esses tipos de serviço normalmente são mais caros, porque, óbvio, essas empresas vão lucrar com tudo isso, de um lado, e de outro você vai assistir ali uma segmentação do ponto de vista de quem vai ter direito a esses serviços, né? Tanto é que a discussão do voucher, a discussão toda aí de que você tem que focalizar a política pública, você vai tirando o direito universal
desse conjunto de serviços para que eles vão se transformando em direitos focados para aqueles que não podem pagar. É uma visão de Estado, que coloca o nosso recurso na mão da iniciativa privada. Então, quando a gente está olhando esta campanha toda com relação ao desmonte aí do setor público, de certo modo, nós estamos falando disso. Nós estamos falando que, muito provavelmente, pós uma reforma administrativa, a gente vai ver que o staff mais alto aí do setor público, pouco será mexido, mas quem de fato vai acabar pagando essa conta são os trabalhadores mais simples, são os trabalhadores dos direitos sociais, são os trabalhadores que de fato têm contato com a população. Então, quando a gente olha para isso, é neste movimento que a gente vê. Então, há um movimento de reorganização do Estado por esse governo. A tese do Estado mínimo, na verdade, não é um Estado tão mínimo assim. Ele é um Estado mínimo para quem precisa, né? Ele é o Estado mínimo para a maioria da população, né? Para os grandes grupos, para aqueles que vão se beneficiar de recursos do Estado, para aqueles que vão buscar recurso subsidiado do Estado, e assim sucessivamente. O que a gente vê historicamente é a construção de um Estado máximo. É um Estado mínimo para o mais pobre e um Estado máximo para os mais ricos. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.